Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como que eu descobri a minha gravidez, como foi o primeiro trimestre, sintomas que eu senti e o porquê que eu desconfiei que eu estava grávida. Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais, tá bom? E sem muita enrolação, vamos lá comigo porque eu quero contar pra vocês como tudo aconteceu. Bom, gente, começando, eu anotei aqui algumas coisas que eu quero falar, né? Porque senão eu não ia lembrar, então eu anotei pra poder ficar mais fácil pra mim, tá bom? Eu ia tentar fazer esse vídeo meio que em vlog, só que eu decidi sentar aqui e conversar com vocês. Bom, pra começar, no início desse ano de 2026, em janeiro, dia 24, foi dia 26, por aí. Foi no final de janeiro, eu caí na calçada, na rua, e eu quebrei o meu pé, né? Pra contextualizar tudo pra vocês entenderem o que aconteceu. Caí, quebrou meu pé, fiquei internada, fiz cirurgia. Nisso que eu fiz cirurgia, eu tomei remédio pra trombose, porque eu não conseguia andar, movimentar, e a perna parada pode ocorrer de dar, né? Tomei antibióticos, tomei muitos remédios, enfim, dipirona e um monte de coisa. Isso foi já em fevereiro, eu fiz minha cirurgia dia 2 de fevereiro. Tanto que o pessoal fala, você quebrou o pé, tinha um propósito, e o propósito foi você ficar grávida. Porque assim, eu tomo o mesmo remédio desde quando eu tinha 15 anos de idade e nunca, gente, mesmo eu esquecendo 2, 3 dias o remédio, nunca tinha acontecido, né, de ficar grávida. Foi a primeira vez mesmo que eu fiquei grávida. Nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida, foi a primeira vez que eu fiz um teste. Tanto que na hora que eu fui fazer, eu até olhei lá olhei na internet, eu olhei no manualzinho lá que vem pra ver como que fazia, qual que era o lado certo de colocar. Porque eu não sabia mesmo, gente, eu nunca tinha feito um teste. O remédio sempre foi muito eficaz pra mim e ele sempre funcionou pra mim, entendeu? Quando eu fiz a cirurgia, que eu tive alta do hospital, a médica que me deu a alta, ela falou assim, Thaís, esse antibiótico que você vai tomar, ele corta muito o efeito do seu anticoncepcional, se você toma anticoncepcional. Falei que eu tomava. E ela falou assim, então você vai tomar 16 dias, tomei 16 dias, e depois disso ele ainda vai ficar 40 dias no seu sangue. Aí eu falei, tá bom, tranquilo, tudo bem. Voltei a tomar o meu remédio, que é o anticoncepcional, em março, gente. Em março voltei a tomar o meu anticoncepcional, só que eu já estava grávida e eu não sabia. Voltei a tomar meu anticoncepcional em março, tanto que quando eu fiz o teste eu estava tomando anticoncepcional, aí eu já parei, cortei. Eu ainda tomei 1 mês e alguns dias de anticoncepcional. Graças a Deus o bebê tá super saudável. Mas é porque eu não sabia mesmo, gente, não tava sentindo nada. Aí em março mesmo, nós se mudamos pra casa nova. Estou aqui no meu ambiente, escritório / estúdio. Agora é um pouco mais de escritório, né? Tô meio sumida lá do outro canal. Mas enfim, se mudamos em março e no final de março eu comecei a acordar, assim, de manhã. Eu comecei a acordar e parecia que eu estava tendo... Sabe quando você tá com crise de ansiedade? Era uma angústia muito estranha, o meu corpo muito estranho. O meu corpo, ele... Gente, eu só queria deitar, eu só queria dormir. Literalmente, eu só queria dormir. O meu corpo tava muito estranho, eu levantava de manhã, não tava enjoada, eu só tava me sentindo muito estranha mesmo. Tanto que eu achei que era ansiedade. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, tira esse negócio de mim. Tira essa ansiedade de mim, porque é muito ruim, gente, é muito ruim. Eu tava com esses sintomas. E em abril, eu fiz o teste dia 24 de abril. Na semana do dia 24, um dia antes, no dia 23, eu amanheci, né, acordei e eu passei mal, gente. Só que assim, eu vomitei nada, na verdade.
Aí no dia 24 eu acordei, eu também passei mal. Aí eu falei, pera, tô com um corpo estranho, tô parecendo que eu tô com ansiedade, tô com sono. Isso daí é um outro sintoma que eu vou contar pra vocês, tá? Eu só tô contextualizando. Pera aí que eu vou fazer um teste, né? Vamos tentar, por desencargo de consciência. Mas gente, eu não imaginava que iria dar positivo. De coração mesmo, eu não achei que ia dar positivo. Aí eu fiz o teste, que foi onde eu mostrei no vídeo pra vocês. E o positivo veio, tanto que na hora que subiu a segunda linha, eu fiquei assim, não, e agora? Literalmente, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem reação. Fiquei muito sem reação. Mas é isso, foi assim que aconteceu. Eu não culpo o antibiótico, porque a gente não usava nenhum método de prevenção, a não ser o meu anticoncepcional. Mas o que cortou o efeito do meu anticoncepcional foi o antibiótico. E Deus sabe de todas as coisas. E literalmente eu quebrei o pé pra mim poder ficar grávida. Agora eu vou contar sobre os meus sintomas que eu tive pra vocês verem mais ou menos como foi esse primeiro trimestre, tá bom? Eu anotei aqui. Gente, muito sono. Eu tava acordando muito tarde. E quando dava por volta de 1h, 1h15, eu já não estava mais aguentando ficar com o meu olho aberto. Eu precisava muito cochilar. Gente, se eu tirasse um cochilo de 30 minutos, já me ajudaria. Juro pra vocês, e tava sendo assim todos os dias. Até mesmo antes de eu descobrir que eu estava grávida. E depois também continuou até eu entrar no 4º mês, gente. Aí depois deu uma melhorada. No 4º mês? Não, até entrar no 5º mês. Porque agora eu tô no 5º mês. Lá na metade do 4º mês, 4 meses e 3 semanas, 2, 3 semanas, eu já comecei a acabar o meu sono. Uma coisa que eu tava sentindo muito, gente, muito, era os meus seios doendo, gente. Só que assim, eu também não desconfiei que era um sintoma de gravidez. E já estava doendo antes, tanto que eu falei pro meu marido, eu tô com muita dor, velho. Como pode? Aí eu tava com muita dor nos meus seios. Mesmo antes de descobrir, depois de descobrir também, inclusive hoje estamos vivendo o 2º trimestre e eu ainda estou com dor nos meus seios. Uma outra coisa que vocês podem perguntar é sobre a minha menstruação. E, gente, a minha menstruação desceu normal. Eu menstruava no final do mês, sempre lá pro dia 25, 23, 25, por aí. Em fevereiro desceu normal, em março desceu normal. Só que quando eu descobri que eu estava grávida, em abril, que eu fiz o teste dia 24, abril já não veio mais menstruação. Cortou totalmente minha menstruação, já era. Desde então eu estou sem menstruar, desde abril. Uma outra coisa que era um sintoma. Gente, eu não conseguia me concentrar em nada. Eu não conseguia trabalhar, mas era por conta do sono. O cansaço extremo que tava, não entendia muito bem o que era isso. Mas eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer o meu trabalho. Eu sentava aqui, eu apenas imprimia as etiquetas das vendas, montava os pacotes na força do ódio, na força, e ia pro sofá deitar. Gente, eu não aguentava. É muito ruim, é uma coisa... Assim, o primeiro trimestre foi pancada pra mim, agora eu posso dizer que eu posso viver um pouco a minha gestação. Um sintoma emotiva, gente. Eu ficava muito emotiva. Eu chorava por tudo. Se você falasse qualquer coisa pra mim, qualquer coisa que eu visse na internet. Eu já sou uma pessoa chorona, só que eu tava chorando muito mais. Outra coisa também, queria meu marido aqui comigo. Meu Deus do céu, como eu queria esse homem grudado aqui em mim. É sério, gente, eu não queria que ele fosse trabalhar, eu queria que ele saísse do serviço cedo, eu queria que ele ficasse comigo. Tanto que foi aí que ele desconfiou que eu poderia estar grávida. Até ele tinha falado pra mim, eu acho que você tá grávida. Eu falei, não, você tá louco. Mas, tipo assim, mas muito emotiva, muito chorona, queria ficar grudada nele, ainda quero, né? Mas, assim, é um negócio sério. Tem mulheres que falam que enjoa da cara do marido, mas, gente, eu quero meu marido aqui comigo. Enquanto ele não me estressar, eu quero ele aqui comigo. Se ele me estressar, não, né? No dia 24 de abril, que foi o dia que eu fiz o meu teste de gravidez, eu mandei uma mensagem pra minha amiga. Inclusive, deixa eu achar aqui essa mensagem. Peraí.
Pera aí, rapidão. Eu mandei pra ela 11h10 da manhã. Mandei pra ela, oi. Amiga, uma dúvida. Quais foram os seus sintomas quando você descobriu que estava grávida? Aí ela mandou assim, hi. Tá grávida? E uma interrogação. Ela falou assim, eu vomitei sem parar e tive muito sono. Aí eu respondi a parte de tá grávida. Eu falei, não sei. Aí ela, muito mesmo, do sono, né? Aí eu, kkk. Aí ela faz um teste, bora. Aí eu falei assim, eu tô muito ruim e agora eu tô vomitando todos os dias. Ela falou assim, vai na farmácia, minha filha precisa de amigos. Gente, a Antonella já nasceu, tem 5 dias que ela nasceu sábado, hoje é quinta-feira, ela nasceu sábado. Aí ela falou assim, bora, tô ansiosa. Aí eu falei assim, mas eu não tô vomitando comida, nada. É só tipo o fundo do estômago, sabe, gente? Quando você acorda de estômago vazio, aí você vai e passa mal. Aí quando ela mandou faz um teste, eu respondi, tô com medo. Aí ela... Mas se eu fosse você, eu comprava um teste e fazia no primeiro xixi amanhã. Aí, mas assim, eu não aguentei esperar, tá, gente? Aí eu falei pra ela, não tô preparada, mas eu vou fazer o teste. Amanhã, no caso, eu falei pra ela. Em seguida, eu conversei com ela, aí mandei pra ela, vou comprar pelo iFood. Ela me deu a ideia de comprar pelo iFood. Foi ela que me deu a ideia. Ela falou assim, tô nervosa. Aí eu falei pra ela, é verdade. Aí eu fui comprar o teste pelo iFood, gente. Comprei. Aí, quando o teste chegou, né? Tava assim, ó, fulano tá indo até você, né? Mandei pra ela, mandei um monte de figurinha. Aí, 12h23, eu mandei, amiga, tá no almoço? Aí ela, não, 7 minutos eu vou. Fez? Aí eu falei, tá bom. Ela, meu Deus, Thaís, fala logo, meu coração tá acelerado. Amiga, quando você sair do almoço, aí você me liga, tá? Só que assim, ela demorou muito pra sair pro almoço, aí eu comecei a ligar pra ela. Aí eu liguei pra ela, aí eu falei assim, tô esperando você pra me poder fazer, que eu tô nervosa. Aí eu liguei pra ela por chamada de vídeo. Aí eu falei, nisso eu já estava chorando, gente, eu tava chorando horrores, porque eu já tinha feito o teste, já tinha dado positivo. Gente, eu chorava, que eu cheguei a soluçar de tanto que eu chorei. Vocês acreditam? É muito engraçado. Agora é muito engraçado, mas na hora é muito, tipo assim, desesperador. Aí eu mandei pra ela e ela... Nossa, ela ficou toda feliz. Aí foi isso. Foi isso, né? A parte do teste que eu comprei. Bom, a partir daí que eu fiz o teste e tudo mais, aí desandou, minha gente. Comecei a passar mal todo dia de manhã, tá? Eu comia, não passava mal, todo dia de manhã, todo santo dia. Não tinha um dia sequer que eu não passava mal. Aí foi onde eu fui lá no posto, fiz a minha carteirinha de gestante, marquei ultrassom, aí a gente foi lá ver o neném, aí a gente escutou o batimento cardíaco dele. Muito bonitinho, dele ou dela, né? Tô falando dele no sentido dos dois, tá? Porque eu ainda não sei o que é. Ó, hoje é dia 2 de julho, nós não sabemos o que é o sexo do bebê. Em novembro o bebê tá aí. Mas é isso, passava mal assim umas 2 vezes por dia, só de manhã, estômago vazio, comia, não tava voltando nada. Só teve um dia que eu fui comer lá na minha mãe e deu ruim demais. Bom, a partir daí eu fiquei passando mal e foi muito... Essa parte de você estar toda hora lá no banheiro não é legal não, tá? Não é legal. Mas fazer o quê? É um dos sintomas, né? Bom, é isso. Agora eu vou contar a parte final, que é eu não estou mais passando mal e agora eu posso curtir a minha gravidez. Dá oi. Pera aí que eu vou levantar. Dá oi, titias. Dá oi pro neném de vocês, titia. Ó, o tamanho que a mamãe está. De frente, talvez não pareça, né? Mas olha de lado, gente. Dá oi pro sobrinho ou sobrinha de vocês. Mas é isso. A última vez que eu passei mal foi no dia do jogo do Brasil, que começou a Copa. A gente fez um pastel aqui em casa. Ai, bendito pastel. A gente fez um pastel aqui em casa. E olha que a gente fez em casa, com óleo novo, limpo e tudo mais. Gente, no outro dia, olha, sem brincadeira,
Eu fui umas 50 vezes no banheiro, tá? Tanto pra poder vomitar, tanto pra poder, né? Juro por Deus, fui umas 50 vezes no banheiro. Só que também foi a última vez que eu passei mal. Limpou todo o meu estômago, gente. Limpou tudo aqui dentro. Tudo. O Evandro falou assim, achei que você ia parir o neném. Aí eu falei, não, calma. Sim, de verdade, depois disso, nunca mais eu vomitei, passei mal. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada. E hoje estamos curtindo a fase da gravidez. Fui no shopping esse final de semana, consegui comer e eu não passei mal, gente. A melhor coisa é isso, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou tentar ir mostrando pra vocês nos vlogs sobre a gravidez, buchinho crescendo. Dia 16/7 agora, que é de julho, vou fazer minha ultrassom morfológica e talvez eu já vou conseguir saber o que o bebê é, né? Se é um menino ou se é uma menina. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha falado tão rápido e que vocês tenham entendido mais ou menos, tá? Eu sou meio acelerada mesmo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!